Eu acho que você vai trazer uma informação importante. Olha o que eu falei para você agora. Diga. O que você falou é perfeitamente correto, porque o ato de eu trabalhar é não querer nunca passar necessidade, querer sempre ter o melhor. Então, por isso que eu foco no meu trabalho, porque eu sei que, e na minha profissão, porque eu sei que dali eu não vou passar o que eu passei. Então, quando você passa, eu desmaiei, Fernando, eu desmaiei em pé, eu levantei e caí com fome. Você Então, é tinha que uma dor idade? que Você tinha e que eu já estava idade? adulto, eu já estava adulto, Já estava adulto. já estava adulto. Eu trabalhava, Fernanda, e até na época aqui, quando, acho que 8 ou 9 anos atrás, eu estava trabalhando em Osasco, e eu vinha de Guarulhos para Osasco, uma distância muito longa, é tipo 1 hora de carro. E eu passava tanto aperto, porque praticamente eu saí de uma profissão para outra, trabalhava em vendas, ganhava mais e fui para a área da educação, para ser professor. E quando eu fui, eu senti o impacto porque eu só recebia por 6 aulas semanais. E eu fui, eu falei, não, Deus, eu sei que o Senhor está no controle. Só que o que acontece? Eu comecei a passar necessidade. Eu comecei a passar o quê? Eu pagava para trabalhar. E eu voltava, às vezes não tinha gasolina para colocar no carro. Eu orava a Deus, falava, Deus, permita que eu chegue na minha casa, porque já estava no sinalzinho lá, marcando, sem gasolina. Então, esse ato de trabalhar constantemente, eu falo assim, eu não quero passar por isso. Sim. Eu não quero passar mais por isso. Então, eu mergulhei na minha profissão. Eu trabalho o dia inteiro, eu estou de férias, eu estou trabalhando. Eu não paro. Porque existe um medo muito profundo aí. De que se você não estiver nessa ativa, nesse movimento, foco o tempo todo, trabalho, 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 você pode correr o risco de passar a necessidade que você passou naquela época. E foi muito profundo, tão doloroso, não só no sentido de doer a barriga de fome, não só no sentido de sentir medo, porque também, olha, fome tá ligado com o risco, desmaio, com o risco de morrer, de perder a vida, de perder as funções, de ter uma sequela. Olha como uma situação ocorrida impactou nas suas atitudes hoje, nos seus resultados, na forma como você interage com o seu trabalho. Ou seja, todo o seu foco e a sua energia, você pega e joga no trabalho, né? Então, é como se fosse uma fuga. mas é uma fuga. É uma fuga que de alguma maneira traz uma segurança para você. Porque você sabe que enquanto você está em movimento, você está seguro, você está amparado, né? Você não vai ficar sem gasolina, você não vai passar fome, entendeu? Então, assim, talvez até você tenha certas atitudes, né? De tipo, quando tá acabando certa coisa, algum hábito do tipo, ou algum padrão, tipo, eu não posso deixar faltar isso em casa, eu tenho que ter, né? Tenho que ter. E assim, a sua sensação, por exemplo, de ver a geladeira cheia é de realização. Agora, quando você começa a ver que o negócio está esvaziando, você já diz, não tá bom não. É verdade, Faz porque sentido? quando você passa, você sente, né? É difícil. E eu passei muito isso, né, Fernanda? Principalmente até quando eu era mais novo, na casa dos meus pais, devido a faltar ou comer o mês inteiro mandioca, o mês inteiro só arroz, porque não Sim. tinha. Outras Então, é fontes. difícil acabar o gás, você ter que esquentar a panela na churrasqueira, porque não tinha o que. É complicado. E isso eu falei para mim há muito tempo atrás que eu não ia passar. Uhum. Sim. Eu não Perfeito. queria passar, que eu falei, eu vou estudar com o meu esforço, eu vou vencer na vida e não vou passar. Uhum. Só que aí o que é que acontece? Entendeu? Você se dedicou muito para esse lado e descompensou o resto, né? E agora que está fazendo esse resgate.
de não somente entender, mas trabalhar em todos os sentidos emocionais, espirituais e físicos, para entender que a sua vida, ela tem como ser equilibrada em todos os níveis, né? Mas eu acredito que até o que eu falei, eu vi que você riu, aí disse, eu tenho que falar para você. Agora realmente faz todo sentido. Amigo, me diga uma coisa. Tá me ouvindo? Tô sim. A nossa sessão tá terminando. E diante da nossa conversa hoje, que foi muito produtiva, né? Eu quero perguntar a você, tá gravando, tá? Mas eu quero perguntar a você quais são os aprendizados que você tira dessa nossa conversa de hoje? Qual é a percepção, tanto do que a gente começou a falar, sobre a decepção que você teve? Você não precisa relatar o que foi que aconteceu, mas o aprendizado. E dessa nossa conversa de hoje, porque eu acredito que vários cliques, né, chegaram para você, porque você falou aqui. Então eu quero que você fale um pouquinho sobre o aprendizado diante dessa conversa, essa sessão de terapia, que hoje não foi reprogramação, mas foi esse diálogo que também é importante haver em alguns momentos. Bom, o primeiro de tudo é não acreditar em tudo, né? Não acreditar em todas as pessoas, principalmente aquelas pessoas que estão em posição de destaque, porque essas pessoas até acabam nos frustrando, né? Não ter medo, né? Não ter medo de buscar, de estar, né, só focado em uma coisa só, né? Não ter medo de passar necessidade, não ter medo de não viver, porque o medo faz eu não viver. E eu sempre tive o medo de não errar. Eu não poderia errar. Então, o que dói mais é ter o medo de não errar e acabar errando. Então, isso Peraí, deixa eu entender. Você tinha medo de não errar ou você tinha medo de errar? Eu tinha medo de errar, eu tinha medo de errar e acabava errando. Ok. Então, este medo eu não posso ter. Isso. E essa sessão hoje foi muito boa porque você acaba dando um start em algumas áreas da sua vida que você precisa transformar. Você precisa dar a oportunidade de mudar. E a oportunidade de mudar só vem como? Olhando para a realidade, ó, você está errando aqui. Olhando para dentro de você, porque o dentro é reflexo do fora e vice-versa. Sim, o reflexo, né, do externo está dentro de mim. É verdade. Então, o dentro de mim, ele grita. Ele está gritando, fala, você está errando aqui, ó. Você está confiando nas pessoas plenamente, não é para confiar. Totalmente. Você está com medo, mas não é para ter medo. Porque você está tendo medo, você está tendo insegurança. Uhum. E a insegurança causa instabilidade. Uhum. E essa instabilidade eu não posso ter, eu tenho que ter uma estabilidade. Sim. Para que eu possa conduzir a minha vida. Porque o que ocorreu agora lhe abalou, você não ficou como antes, né? No início, quando a gente começou, que você realmente perdia o controle, inclusive tendo ataques de ansiedade, choro e tudo mais. Hoje você já tem essa estabilidade, você está muito mais forte, mas você reconhece que ainda se deixou abalar, né? E aí a gente descobriu, porque é uma descoberta conjunta, de que por que você se dedicou tanto, está muito bem sucedido, mas em outros lados importantes da sua vida,
de relacionamento estavam enfraquecidos, porque você fez uma compensação de dificuldades que veio lá atrás, que vieram lá atrás. Olha que interessante. Que descoberta hoje, hein? Nossa, e tremenda essa descoberta, porque a gente acaba entendendo um pouquinho mais da nossa vida, porque você viveu, você tem traumas e você não sabia que isso estava impactando na sua vida. Você não sabia que isso estava trazendo uma dor. Sim. Que é até desnecessária você viver isso. É verdade. Porque você não precisa viver a dor. Você pode fazer da dor um alicerce para você crescer. É isso. E é isso que eu percebi hoje. Que eu melhorei muito do que eu era, que eu estava quando eu comecei a sessão, melhorei muito. Só que ainda há coisas a serem tratadas. Todos os dias. Na verdade. E essa percepção que eu tenho. Todos os dias tem algo a ser trabalhado. Isso aí é construção até que nos tornemos perfeitos. Verdade. Querido, muito obrigado. Vou pausar agora. Deixa eu pausar aqui.